Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider, mais uma vez para a gente falar sobre política, sobre geopolítica do Japão. Isso porque nesta terça-feira, dia 1º de outubro, data que esse vídeo vai ao ar, o Shigeru Ishiba deve estar assumindo como novo primeiro-ministro do Japão de forma oficial. Ele foi eleito o líder do Partido Liberal Democrata na última semana e agora ele deve ser confirmado como o primeiro-ministro do Japão, algo que a gente já esperava. Mas é interessante que a gente precisa falar sobre um dos principais pontos do novo plano de governo japonês, né, o plano do Shigeru Ishiba, que é basicamente a criação de uma aliança militar asiática similar à OTAN. Então a gente vai falar um pouco da OTAN, vai falar um pouco sobre o que seria essa ideia da OTAN asiática do Ishiba, países membros e toda a treta geopolítica que isso implica. Tá? Então eu espero que você goste do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda para os seus amigos e não esquece de ativar o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Mais uma vez, antes de começar o vídeo, eu não sou especialista no assunto, tá? Eu estudei um pouco sobre a proposta, estudei um pouco sobre a história da OTAN e sobre as principais tretas geopolíticas. Mas eu recomendo que você busque outras fontes para que você consiga entender melhor e se aprofunde mais caso seja de seu interesse. Eu utilizei vídeos informativos, como o do canal Hoje no Mundo Militar, como a matéria da DW, né, que é aquela emissora alemã, matérias também da NHK, matérias também de emissoras americanas e também comentários feitos por profissionais que acompanham toda a política japonesa. A gente já falou no vídeo de ontem do Jeffrey Hall, que tem um Twitter fenomenal na cobertura do cotidiano do Japão e ele posta em inglês, tá? Então, se você tem acesso ao Twitter, você pode estar acompanhando o Jeffrey Hall falando mais do assunto e, mais uma vez, reforçando para que você busque também outras fontes. Não fica só nesse vídeo. Se te interessar, vai buscar outras fontes para você entender e se aprofundar no assunto, tá? Então, vamos começar a falar um pouco dessa ideia do Shigeru Ishiba de criar a OTAN asiática. Você que já está acostumado, você sabe o que é a OTAN. A OTAN é uma aliança de defesa, é uma aliança político-militar formada pelos Estados Unidos e outros países do Atlântico Norte, principalmente países na Europa. Ela é fundada após a Segunda Guerra, né, no período da Guerra Fria, justamente para conter um avanço do comunismo e da União Soviética nos países europeus que estavam se reconstruindo após a Segunda Guerra. A gente lembra que as duas esferas de influência da Guerra Fria eram a dos Estados Unidos capitalista e a da União Soviética comunista. Na Europa, a Europa Ocidental ficou mais alinhada com os Estados Unidos, enquanto a Europa Oriental, o leste europeu, ficou mais aliado com a União Soviética através do Pacto de Varsóvia. E a OTAN surgiu justamente para combater e cercar a Rússia, para dissuadir a União Soviética. Basicamente é mexeu com todos, né? Então, naquela época, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha Ocidental, Itália, todos esses países, basicamente, se a União Soviética fizesse algo contra esses países, todos os outros poderiam retaliar o país agressor, né? Ou basicamente a União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, outros países foram entrando. Hoje o bloco tem 32 nações membros. Entraram países como a Letônia, a Estônia e a Lituânia, países ali do Báltico que eram parte da União Soviética. Entrou a Polônia também, por exemplo. O resto, quando a Alemanha foi unificada, a Alemanha também fez parte. Então outros países do leste europeu também começaram a entrar. E um dos principais pontos polêmicos da OTAN nos últimos anos foi a tentativa de adesão da Ucrânia, que foi basicamente o que gerou e o que iniciou o conflito que a gente vê hoje entre Rússia e Ucrânia. A Rússia entende que a OTAN deveria ter acabado junto com o Pacto de Varsóvia com a dissolução da União Soviética em 1991. Basicamente, o fim da Guerra Fria deveria ter causado o fim da OTAN. Então a Rússia entende que se a OTAN está de pé é para combater e para cercar a Rússia. E por mais que hoje a OTAN esteja já colada na Rússia, com a Suécia aderindo, com os países do Báltico aderindo, com a Ucrânia tentando aderir, com a Polônia aderindo, a Rússia se sente muito ameaçada ainda pela OTAN.
E basicamente, quando a gente move o contexto da OTAN para o cenário asiático, então nós não estamos falando da Rússia, mas estamos falando da China. Muita gente, quando eu uso os termos que eu conheço do governo japonês, que são a preocupação com o imperialismo e o expansionismo chinês, muita gente começa a me questionar, a falar um pouco, nossa, mas você está falando que a China é imperialista? A China não é imperialista, quem é imperialista é o Japão. Mas, mais uma vez, eu reforço, eu estou colocando a visão do governo japonês. Eu estou trazendo como informação a visão do governo japonês sobre o assunto. Então não é o Matheus Braga que está falando. Quem está falando é a dieta. Quem está falando é o governo japonês. Quem entende que a China está tendo atitudes imperialistas e expansionistas é o governo japonês. Agora, se a gente for pegar o termo da palavra, né, o significado da palavra, o que é imperialismo? O imperialismo é a política de expansão territorial, econômica, cultural e política de uma nação sobre outras, com o objetivo de dominar e aumentar a sua influência. Essa é a definição de imperialismo. E quando a gente para ver algumas ações do governo de Pequim nos últimos anos, elas se caracterizam como imperialismo. Né? A gente lembra que a China emprestou dinheiro para diversas nações africanas para construção e melhoria da infraestrutura, inclusive com construção de portos, que são isso em contrato, tá? Esses portos são tomados pela China quando esses países africanos não conseguem pagar os empréstimos. A China basicamente quita a dívida desses países africanos, tomando pedaços desses países onde ficam esses portos que foram construídos pelo governo chinês. Então, diversos países africanos, a Argentina, se eu não me engano, tinha o planejamento para a construção de um porto chinês na Argentina. Então, isso é uma política imperialista, é uma expansão econômica que se torna uma expansão territorial também. Por mais que sejam pequenos pedaços de países, ainda são portos controlados pela China, não pelo país onde aquela terra se localiza. Né? Se eu não estou enganado, tem Moçambique, acho. Enfim, eu não lembro agora se é Moçambique ou se é Somália, mas é um país ali da costa leste da África que, inclusive, recentemente teve um porto tomado para a administração chinesa. Então, isso é uma política imperialista, tá? Além, é claro, de políticas expansionistas, como, por exemplo, a ameaça a Taiwan, né? Muita gente entende que Taiwan é uma província rebelde e muita gente vê Taiwan como um país independente. Hoje o status de Taiwan é um país independente, mas não reconhecido. Basicamente, todos os países do mundo precisariam reconhecer Taiwan como um país independente. E isso não é feito justamente para não desagradar Pequim, mas certamente Taiwan entra como uma política expansionista. Países como o Japão entendem que a China conquistar Taiwan, por mais que para a China seja reaver o controle de uma província rebelde, é uma prática expansionista. Os Estados Unidos também lembram, a gente lembra do plano de correntes de ilhas, que são aquelas ilhas em torno da China que basicamente eles cercam a China e mantêm a China presa dentro da sua zona econômica exclusiva, e aí a gente já fala um pouco mais desse termo das ZEEs. Mas basicamente são ilhas em torno da China que, aliadas dos Estados Unidos, conseguem conter algumas frotas navais chinesas, seja de comércio, seja militar. Com a conquista de Taiwan, esse expansionismo chinês, os Estados Unidos ficariam preocupados, porque obviamente essa primeira cadeia de ilhas seria quebrada, abrindo a possibilidade para a fuga de navios militares e navios comerciais da China dentro da por Taiwan, né? Por Taiwan, pelo espaço que Taiwan ocupa. E também o Japão entende que se a China conquistar Taiwan, o próximo alvo pode ser Okinawa, né? E Okinawa, a gente lembra, é território do Japão hoje. Então, o Japão vê com muita preocupação. E a gente também precisa lembrar que a China está tendo diversos problemas ali no Mar do Sul da China, tá? A China, por diversas vezes, constrói ilhas artificiais com o intuito de pleitear na ONU o aumento da sua zona econômica exclusiva, que é basicamente 200 quilômetros, se eu não estou enganado,
à frente da linha da costa, né, é uma zona marítima exclusiva do país, e depois desses 200 quilômetros se tornam águas internacionais. Então a China, ela basicamente constrói essas ilhas artificiais e pleiteia na ONU que que eles descobriram uma nova ilha, que aquela ilha é chinesa e que a ONU deve aumentar a zona econômica exclusiva da China. Só que isso também afeta outros países, como por exemplo o Vietnã e as Filipinas. As Filipinas, inclusive, por diversas vezes arrumam problema com a China, porque vários barcos filipinos já foram abordados por navios chineses, mesmo estando dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas. Esses navios são saqueados por navios chineses que afirmam que aquele território é da China e eles são agredidos para que não eles são atacados para que eles para que eles retornem imediatamente, mesmo aquilo sendo comprovadamente como uma zona econômica exclusiva das Filipinas. Então isso é uma atitude expansionista, pelo menos no sentido da palavra, e uma atitude imperialista também no sentido da palavra. Então, tecnicamente não está tão errado quando a gente coloca que a China está tendo sim trilhando um caminho imperialista e expansionista. O Japão vê isso com extremo cuidado e o Shigeru Ishiba ele propõe a criação da OTAN asiática, que é basicamente uma aliança, né, uma aliança político-militar que vai proteger os países próximos à China de possíveis avanços imperialistas e expansionistas da China. Vai conter os ímpetos de Pequim, principalmente quando vai encontrar uma série de países já economicamente e militarmente prontos para combater essas ações da China. Então, é basicamente uma cópia do que é a OTAN, só que colocada no cenário asiático. Vamos falar um pouco então dos países que devem compor essa aliança antes da gente falar de problemas geopolíticos. Quando a gente olha para os primórdios da OTAN, quem fazia parte eram os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, principalmente, né, mas não distante, né, não somente eles, Reino Unido, França, Alemanha Ocidental, a Espanha também fazia parte. Então, esses países da Europa Ocidental eram as bases da OTAN no começo. O que o Japão entende que deve ser a base dessa OTAN asiática é, obviamente, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Austrália, a Índia e o próprio Japão. Então, cinco países basicamente fundadores que o Japão vai tentar agora negociar a criação desse acordo militar. Fato é que outros países podem ir entrando, como a gente viu a expansão da OTAN pós-Guerra Fria. Então, muito se fala de Filipinas, muito se fala de Taiwan, muito se fala de Indonésia, muito se fala de Tailândia, muito se fala de Malásia. Tá? Muito se fala que esses países podem ingressar após a criação desse tratado. A gente não sabe se o Vietnã vai acabar entrando pela proximidade que o Vietnã tem da China, que o governo do Vietnã, que o governo de Hanoi tem hoje da China, mas é possível, tá? Não é impossível, mas é improvável de que o Vietnã se junte também a essa aliança militar de contenção da China. Acredito que então a gente tenha um tratado basicamente de 12 países, né? Lembrando com um foco maior em Coreia do Sul e Japão, inclusive o próprio Ishiba gostaria de equalizar a aliança com os Estados Unidos para dar mais liberdade para que o eixo Tóquio-Seul funcione também como uma contenção, não só a China, mas a Coreia do Norte também. Tá? Então a gente fala um pouco desses países que podem entrar e obviamente que outros países vão entrando ao longo do tempo. A gente pode falar de países ali da Singapura pode acabar entrando, países como Nova Guiné podem acabar entrando, até as ilhas do Pacífico podem acabar aderindo em algum momento, tá? A gente precisa ter isso em consideração. E não só isso, né? Se a gente for parar para olhar a treta que a China tem com os uigures, né, por exemplo, que é uma etnia de religião muçulmana, pode ser que países muçulmanos da Ásia Central também acabem aderindo. Turcomenistão,
o próprio Afeganistão, não sei. Se um dia o Talibã acabar deixando o governo do Afeganistão, certamente o Afeganistão deve aderir em algum momento. Mas o próprio Paquistão, talvez não por conta de diferenças com a Índia, mas certamente países islâmicos podem acabar aderindo a esse pacto militar justamente contra, em represália ao que a China faz com os uigures que são muçulmanos, tá? Então, esses países podem acabar entrando e isso pode acabar crescendo basicamente para a Ásia inteira, todos aqueles que se consideram de alguma forma inimigos da China. Só que a gente também precisa lembrar que a China recentemente continuou o projeto da nova Rota da Seda, né, que basicamente a China vai fazendo investimentos em países propositalmente colocados ali no mapa, como justamente países da Ásia Central. Então isso também pode acabar se tornando um empecilho na hora desses países aderirem a esse tratado. Mais uma vez, recomendo que você pesquise sobre esse projeto da nova Rota da Seda, tá? É um projeto bem complexo que se a gente fosse falar, a gente se alongaria demais. Vamos falar então de questões geopolíticas que podem estar envolvidas, tá? Quando a gente fala de um eixo Seul-Tóquio, a gente está falando de países que tiveram problemas durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Coreia e o Japão. A Coreia ainda ressentida por diversos anos de dominação japonesa. Tá? O Ishiba ele ganhou bastante apoio do governo de Seul justamente porque ele é um dos poucos políticos japoneses que fala abertamente sobre as barbaridades que o Japão cometeu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Isso não significa que o povo japonês não reconheça. O povo japonês reconhece, a gente já teve esse debate aqui, que existe o reconhecimento, existem dúvidas colocadas pelo governo japonês na versão contada pelos outros países, como Coreia, como a própria China e como os Estados Unidos. O governo japonês coloca dúvidas sobre essa versão, mas reconhece que passou dos limites para a gente não desmonetizar esse vídeo, para a gente não fazer esse vídeo perder alcance, né? Mas das barbaridades, da passada de limites que o Japão teve durante a Segunda Guerra Mundial. Só que o Ishiba ele é um dos poucos que fala abertamente sobre isso e ele mantém uma relação muito boa com o Seul. E vale lembrar também, o Ishiba, a gente já falou no vídeo focado nos candidatos a primeiro-ministro, a gente falou, ele é um cara que tem exímio conhecimento militar, ele gosta muito do assunto, ele sabe táticas e estratégias, armamento, equipamento, software de defesa, legislação de defesa. Ele mesmo já falou que o Japão precisa ter a bomba de dissuasão nuclear, né? Precisa construir uma bomba nuclear para dissuadir principalmente a Coreia do Norte e a China. Então, o próprio Ishiba ele tem bastante conhecimento militar e ele utiliza bastante desse conhecimento para trazer esses aliados para perto dele e principalmente a Coreia do Sul, que agora deve começar uma intensa rodada de negociações, inclusive para botar ponto final nas discussões sobre a Segunda Guerra. Né? A gente lembra que a Coreia do Sul, por exemplo, cobra uma indenização milionária do governo japonês por conta das damas de conforto. Essa história é contestada pelo Japão, né? O Japão afirma que não houve damas de conforto. Isso, né, algumas partes do governo japonês fazem essa contestação e contestam também essa indenização, o valor dessa indenização proposta pelo governo sul-coreano. É esperado que existam novas rodadas de negociação sobre esse tema, justamente pela abertura que o Ishiba tem com o governo de Seul. Tá? Mas outros problemas geopolíticos que isso pode trazer. Quando a gente está falando de China e Coreia do Norte, a gente também pode trazer a Rússia para esse problema, né? Claro, essa OTAN asiática ela não é feita para conter avanços da Rússia no Extremo Oriente. A Rússia não tem interesses no Extremo Oriente hoje que nós temos conhecimento. Mas é claro que é sempre ruim para a Rússia, principalmente porque vai contra dois aliados importantes do próprio Putin nos últimos anos, que são a China e a Coreia do Norte. A gente lembra que quando começou a guerra da Ucrânia, as sanções americanas e ocidentais foram colocadas, a Rússia se virou para a China, para o Irã, para a Venezuela e para a Coreia do Norte como principais aliados econômicos. Isso formou o que especialistas chamam de eixo das ditaduras, né? E o Japão, o Japão, como a gente sabe, tem bastante preocupação com esse eixo das ditaduras. Então a gente não sabe até onde a Rússia se sentiria ameaçada.
A gente relembra de uma teoria da conspiração que surgiu nos últimos meses de que a Rússia estaria observando e montando um plano para a invasão da ilha de Hokkaido. Não existem informações oficiais sobre isso, isso não passa até o momento de uma especulação, de uma teoria da conspiração, mas basicamente a gente não sabe se esses planos forem verdade, se a Rússia também não se sentiria acuada de uma aliança de defesa envolvendo o Japão. Mas vale lembrar, o Putin não tem problema com o Japão, pelo menos além das sanções aplicadas e do problema que o Japão apoia a guerra da Ucrânia, né, apoia a Ucrânia na guerra. A Rússia não tem problema com o Japão territorial desde o fim da disputa das Ilhas Sakhalinas, tá? Existem disputas de outras ilhas ali próximas a Hokkaido, mas com Hokkaido mesmo não existe problema de disputa territorial, tá? Então, por enquanto, isso fica na especulação. O que faria a Rússia se sentir ameaçada é justamente a contenção da China e da Coreia do Norte, que são dois aliados do próprio Putin hoje, depois do começo da guerra na Ucrânia. Então, certamente é algo que também deve ser considerado. Mas não acho que a Rússia seria um empecilho para a criação desse tratado ou não. Mais uma vez, eu recomendo que você busque outras fontes para você ter a capacidade de se aprofundar no assunto. Fato é que existem diversos pontos que o governo japonês precisa realizar, tá? É, por mais que o Japão seja a segunda principal força hoje no Extremo Oriente, e aí a gente coloca a China como primeira, uh, a gente precisa lembrar que o Japão tacou terror em metade do Extremo Oriente durante a Segunda Guerra, e por isso existem ressentimentos de alguns países para com o Japão. Claro, o Japão, desde o fim da Segunda Guerra, se tornando um país mais pacifista, tentou inclusive anular esses ressentimentos e para a maior parte dessas populações, o Japão é um país inclusive confiável e também pelas ações da China e pelo antagonismo que o Japão vai se colocando com relação a Pequim. É, o que essa criação dessa OTAN asiática vai gerar de problemas geopolíticos nos próximos anos, aí cabe a criação acontecer e a gente observar. Mas é fato de que não só Washington, como Pequim e como diversos outros países, até mesmo Moscou, o governo de Moscou, estão de olho, né, o governo em Pyongyang, estão de olho nessa proposta do Ishiba. Ele deve ter reuniões com os embaixadores nos próximos dias, né? Aqueles que estão no Japão, e depois ele deve se reunir com representantes, né, dos países. O presidente da Coreia do Sul, muito provavelmente ele vai se reunir também com o primeiro-ministro da Austrália, deve se reunir com o Modi, né, o primeiro-ministro da Índia. Então, devem ocorrer essas reuniões nos próximos meses e dependendo inclusive de quem ganhar as eleições nos Estados Unidos, esse plano pode até sofrer alterações. A gente lembra que o Trump, ele, inclusive por muitas vezes, ele foi contra a OTAN mesmo, né? Ele falou, ele colocava ameaças aos países europeus de que eles deveriam contribuir mais economicamente com a aliança, ou os Estados Unidos ia sair fora e eles ficavam ao Deus dará lá na Europa, né? Então, caso o Trump ganhe, muito provavelmente ele pode trabalhar em conjunto com o Ishiba, mas certamente reduzindo o papel de Washington nessa aliança, que é basicamente o que o Ishiba quer. Então, no melhor dos mundos, para o Ishiba é uma vitória do Donald Trump nas eleições americanas, justamente para que o Japão tenha mais autonomia militar, que é algo que o Ishiba já prega há bastante tempo. Mais uma vez peço que você busque outras fontes, caso você queira se aprofundar no assunto. A gente deu uma pincelada na superfície desse tema e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de dar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo vídeo longo e peço desculpas pelo foco que a gente está dando em política e geopolítica aqui no canal nos últimos dias. Mas eu espero que vocês entendam, mais uma vez, que esse projeto inteiro é para a gente não só falar de futebol japonês, mas também falar do Japão no geral. Quem chega por aqui para conhecer o campeonato japonês pode chegar
porque gosta de anime, pode chegar porque gosta de política, pode chegar porque gosta de geopolítica, pode chegar porque gosta de algum aspecto da cultura japonesa no geral. A nossa proposta é justamente essa, é a gente agregar tudo que o Japão tem de melhor para oferecer e apresentar para vocês o futebol por consequência, né? Então a gente faz esses vídeos voltados mais para política e geopolítica para trazer o cara que gosta e aí a gente poder olhar para ele e apresentar o futebol japonês, a J-League também, apresentar para mais pessoas que é aquilo que a gente quer e aquilo que a gente se propôs quando criou a J-League Insider, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se gostaram, faz tudo aquilo lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui e essa semana, né, a gente já teve jogo hoje na terça-feira. Essa semana tem Champions Asiática. Na sexta-feira a gente volta para comentar o desempenho dos 4 times japoneses na competição continental, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.